Olá pessoal, um videozinho falando sobre o swing, né? Muita gente me pergunta como colocar o swing na partitura, né? E antes de te decepcionar, falando que não é possível, mas fica aí que eu vou falar sobre isso, eu queria dizer que é possível a gente fazer algumas aproximações na notação que podem colocar um pouquinho do tempero brasileiro na partitura, tá? Por exemplo, é muito comum, existem algumas acentuações que nem o próprio brasileiro percebe que ele faz, né? E é muito comum, por exemplo, um brasileiro, quando a gente está começando a estudar pandeiro, por exemplo, e que ele mesmo não percebe, e é uma tendência natural, de colocar um acento na quarta semicolcheia, tá? E por que isso acontece? Né? Porque está no nosso ouvido essa quarta semicolcheia acentuada. Não é uma... Ninguém manda, às vezes, a pessoa acentuar a quarta semicolcheia, mas ela acentua essa quarta semicolcheia naturalmente. Então, é possível a gente fazer essas indicações que são tão naturais pra gente, mas que para uma pessoa que não é brasileira não seria natural. Então, a primeira coisa que eu digo é a gente tem que descobrir, né? De certa forma, se despir da nossa brasilidade para olhar para aquele ritmo de forma isenta. É muito difícil fazer isso, né? Mas para a gente entender as acentuações que a gente faz naturalmente e colocá-las na partitura. Um exemplo disso é a quarta semicolcheia. Um outro exemplo seria a segunda semicolcheia. Em alguns ritmos, ela é claramente acentuada, no pandeiro também, né? Por exemplo, muito acentuada no triângulo, e que a gente às vezes não repara, né? Porque é natural nosso acentuar no forró, por exemplo, a segunda semicolcheia no triângulo, né? Então, uma das formas da gente colocar o swing na partitura é a gente notar essas acentuações que a gente faz de forma tão natural, né? Outro exemplo muito comum do swing que a gente tem e a gente não nota é, por exemplo, o shot, né? O shot tá no nosso ouvido, né? E a gente normalmente escreve ele como semicolcheia. Mas a gente sabe que o shot ele é tercinado, ele não é semicolcheia. E também não é uma tercina, né? Mas ele é muito mais próximo da tercina do que da semicolcheia. Então, muitas vezes, tá? Quando uma pessoa vai escrever para outro país ou para uma pessoa que não é brasileira, eu recomendo a escrita em tercina do shot, com acentuações, né? Essa acentuação da quarta semicolcheia, etc. e tal. Porque é muito mais provável que a pessoa vai fazer uma leitura mais próxima do nosso swing brasileiro, desta célula rítmica, né? Isso são alguns exemplos, né? A gente tem muito exemplo, mas é muito difícil a gente se despir da nossa brasilidade para entender o que a gente faz de forma tão natural, né? Para isso existe até a etnomusicologia, né? E o ideal seria que uma pessoa de fora viesse estudar a gente, estudar as nossas acentuações. Mas algumas delas a gente consegue captar que a gente faz de forma natural. E por que eu falei no início do vídeo, né, que quer dizer, não sei se eu falei, mas se eu não falei, estou falando agora. Eu acho bom que a gente não consiga notar isso. E um dos motivos é que essa riqueza cultural, né, que a gente tem no mundo, ela não é possível na notação. E isso é muito bom, porque isso gera um valor individual, cultural, né? O brasileiro é tão requerido no mundo, né, da música, tão requisitado, que por conta disso, porque a gente não consegue transmitir 100% dessas nuances culturais, principalmente musicais, né, dentro de um sistema notacional tão limitado, que é o nosso. Então, a resposta para isso é não. Mas pensa só, se a resposta fosse sim, o quanto a gente perderia de troca mundial, de intercâmbio mundial, de olhar para a nossa cultura, né? Se a resposta fosse sim, né? Sim, eu consigo colocar todo o swing na partitura.
Então você não precisa de brasileiro, né? Você precisa de qualquer músico que saiba ler o que você notou na partitura, né? Isso, de certa forma, eu acho bem ruim, né? Talvez tenha gente que acha isso interessante, mas eu acho incrível a gente não poder notar muitas das coisas que a gente faz de forma natural na notação, né? Isso só confirma que a notação, ela é um meio muito limitado de notar a música, né? Ela não possui uma finalidade em si. Ela é um meio limitado de notação, né? E que bom que a gente não consegue notar o swing na partitura, tá bom? Espero que você não tenha ficado decepcionado com esse vídeo e você consiga entender o valor disso, né? E eu falo com muita certeza e felicidade. Não é possível notar o swing na partitura, ainda bem, tá bom? Beijo.